Fiquemos em pé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja conosco na pregação de sua palavra. Amém. Podem sentar. Certa vez havia uma linda casa, uma casa muito bonita. Essa casa era feita de tudo do bom e do melhor, luxuosa. Só que essa casa estava sempre fechada. Sempre fechada. Aí um dia essa casa estava com uma janela aberta. E aí 3 meninos foram lá espiar para dentro daquela casa, ver o que tem lá dentro da casa. 3 meninos foram lá. Eu sei que é feio espiar a casa dos outros, né? Mas eles foram lá e fizeram isso. E aí, eles não viram o dono da casa. O dono eles não viram. Mas eles viram a sombra do dono da casa. E ficaram com muito medo. Com muito medo mesmo. Eles viram a sombra do dono da casa. Mas o dono da casa viu muito bem eles. Eles ficaram com tanto medo que quase fizeram xixi nas calças. E o dono da casa viu eles e disse bem alto: escutem o meu filho querido, escutem o que ele diz. É isso que o dono daquela casa falou. Quem são esses meninos? Eles têm nomes. Pedro, Tiago e João, não no barquinho, hoje no Monte da Transfiguração. Mas esses meninos não são só eles. Esses meninos é cada um de vocês também. Pense que você também estava ali espiando a casa. Espiando o que tem lá dentro daquela casa, tão bonita, tão iluminada. Nós também estávamos ali. Porque é possível enxergar pelos ouvidos. Olha que interessante, dá para ver pelos ouvidos, quando nós cremos. O apóstolo Pedro, que estava lá, era um menino que estava lá e viu o que tem lá dentro daquela casa bonita, muito brilho, na verdade. Ele escreveu assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, ou seja, nós vimos, da sua majestade. Porque ele, Jesus, recebeu a glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Continua Pedro falando: ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo: eu estava lá, eu vi, eu fui uma testemunha, eu vi a majestade do Senhor naquela casa. Aquela casa abriu a janela e brilhou quem? Brilhou Cristo, brilhou a Jesus. Brilhou a glória de Jesus. E aqui, queridos irmãos, agora vocês me conhecem, vocês sabem quando eu estou enrolando. Eu não sei o que falar muito bem da glória do Senhor. É muito difícil pregar, ensinar a glória do Senhor, é algo muito difícil mesmo. Mas a ideia que está aqui é que esta glória estava no Filho, estava em Jesus, ele foi transfigurado. A glória, a majestade estava no Filho de Deus. E este Filho agora, o Filho de Deus, vai descer de um alto monte para subir um outro monte e ser glorificado, ser exaltado quando morre numa cruz. Ou seja, não é qualquer homem que está indo para a cruz. Não é um simples carpinteiro que sabe fazer cadeiras e mesas que está indo para a cruz. Quem está indo morrer por você na cruz é Jesus, é o Deus Filho, de toda a majestade, toda a glória.
E aí Pedro diz, aquele que dá atenção a esta palavra, a esta mensagem, ela é luz que brilha em lugar escuro. Ou seja, Pedro está dizendo, aqui ele está no fim da vida, Pedro. Está dizendo com toda a sua força e coragem. Né? Eu vi lá no alto do monte. Quem crê e dá atenção a esta palavra tem uma luz que brilha no escuro. Porque não estamos seguindo fábulas, histórias. A Bíblia não é uma invenção humana. A Bíblia não é um livro de historinhas para entreter as crianças. E graças ao Espírito Santo, nós aqui também não estamos seguindo fábulas. São histórias verdadeiras, que realmente aconteceram. Pedro viu uma janela aberta do céu. Ele desceu daquela montanha para contar para a gente o que ele viu lá. Pedro fez isto. E esta glória estava no rosto de Jesus também. Esta luz que está em Jesus brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça. Esta palavra que aqui é ensinada, ela brilha nos corações até que o sol venha nascer. Por enquanto ela brilha como uma estrela d'alva. Que estrela é esta? Você sabe muito bem, né? Quando o sol nasce, as estrelas vão embora. Quase não dá para ver elas, não é verdade? Enquanto o sol não nasce, nós nos guiamos com essa estrela d'alva. É a estrela que aparece antes de nascer o sol. Antes de nascer o sol, tem estrelas. E essa estrela brilha. Mas quando o sol nascer, que é uma linguagem para Jesus, a estrela vai embora. Aí o tempo de brilhar, esta pregação, o tempo de brilhar a palavra de Deus, a pregação, até a igreja, ela acaba nesse sentido. Aí eu vou me aposentar a recém. Quando Jesus chegar, se eu estiver vivo, aí eu me aposento. Esse trabalho termina. O próprio Jesus chegou, a própria palavra chegou. Por enquanto, são estrelas. A palavra de Deus é uma estrela que brilha no escuro. Quando o sol nasce, o próprio Jesus já chegou. E esse brilho da palavra de Deus em nossa vida está em nós também. Está em nossa vida. E aí tem o seu lado assustador ao mesmo tempo. Eu falei lá no início que aqueles meninos, quando viram aquele brilho, quando viram a sombra do pai, quando os meninos ouviram a voz do pai, eu disse assim que eles quase fizeram xixi nas calças. Quem tem muito medo faz xixi na calça. Ou seja, no Monte da Transfiguração, o pai falou, este é meu filho amado, em quem me agrada, escutem o que ele diz. E esta voz do Senhor, junto com o brilho em Jesus, fez os discípulos caírem de bruços. Podem olhar. Eles caem de bruços assim, ó. Caíram no chão, de medo, de pavor. Sabe por quê isso aconteceu? Porque o brilho, a luz, ilumina, como eu falei para as crianças, a sujeira. A sujeira. A sujeira precisa de luz para ser vista. Já pensaram nisso? Tem gente que varre a sujeira debaixo do tapete, debaixo do sofá, né? Crianças quando estão com pressa e fazem o serviço mal feito. Mas tem um jeito mais fácil de não ver a sujeira, que é apagar a luz. Aqui, ó, fecha as cortinas, apaga a luz, a sujeira que está no chão a gente não consegue ver muito bem. Falta luz para elas. É preciso desligar a lâmpada. Até às vezes eu desconfio que é por isso que tem gente que não vem na igreja, que não vai na igreja. Porque a igreja é um lugar onde tem luz. Onde tem muita luz. E a luz ilumina a minha sujeira. E em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a palavra que é pregada aqui vai tocar em feridas.
mais cedo ou mais tarde. Vai apontar a sujeira de alguém. E vai doer. Vai machucar, sim. E como que a palavra toca em feridas? Como que a palavra mexe na ferida e faz doer? Uma vez o meu pai pisou num prego. Alguém aqui já pisou num prego? Foi muito feio. Eu era criança até, tinha uns 12 anos de idade. Estávamos construindo nossa casa. Meu pai pisou num prego, o prego saiu em cima. Aí, os pedreiros que estavam construindo nossa casa ajudaram meu pai, tiraram com força, né, uma tábua e o prego. Tiraram. Né? E não sangrou muito. Sangrou muito pouco. Quase não sangrou. Aí, naquele dia, meu pai me deixou dirigir, tá? Eu tinha uns 12 anos. Aí eu levei meu pai no hospital. Aí o médico mandou eu sair. Levei meu pai lá, ele mandou eu sair. Sabe por quê? O médico... Meu pai foi anestesiado, então ele não sentiu dor nenhuma. Ele pegou uma faca e começou a abrir o buraco. Fazer sangrar. Se eu tivesse visto aquilo, eu teria desmaiado. Muitas vezes. Aí depois o médico falou assim, não te preocupa, vai ficar bem. Em pouco tempo você vai ficar bem. E ficou mesmo, né? O meu pai, José, o nome dele, ficou bem. Acho que um mês estava curado. Um mês ele estava curado. Ou seja, o médico não tocou na ferida para matar o meu pai. O médico não fez o meu pai sangrar para matar ele. Pelo contrário, para curá-lo do prego. E esta é a luz que brilha na igreja, que mexe em sujeira, que faz sangrar feridas. É para curar. É para limpar a ferida. Então os discípulos, quando viram aquela luz, caíram no chão de medo. Mas o pai disse algo importante, que eu já falei tantas vezes aqui, né? Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Ou seja, se vocês estão com medo, escutem o que Jesus diz. Jesus é a luz que ilumina, que guia e que perdoa. E Jesus é o filho amado do Pai. Ele é querido. Jesus é um filho querido, amado, querido. A palavra aqui é querido. Jesus é o nosso Deus e Jesus não é brabo. Deus não é brabo. Deus é querido. É gentil. Gente braba, o mundo está cheio. Deus é querido. Por isso Jesus diz para os discípulos, levantem-se, não tenham medo. Não tenham medo daquela luz que brilha, da majestade. Os discípulos estavam com medo do Pai, de Deus Pai, daquela voz. Mas o próprio Pai diz assim, escutem o que o meu filho diz. E por que não é para ter medo? Porque o filho querido do Pai, né? Hoje nós estamos vivendo isso, desce do monte, desce da montanha e vai para a outra montanha. Ele começa a caminhada para o Gólgota, onde todos os pecados, toda a sujeira, toda a maldade estará em Jesus. Jesus sim vai sangrar para que nós tenhamos cura, para que nós tenhamos perdão e salvação. De tal modo que a glória que nós podemos ter em nossa vida, a maior fama, glória que nós podemos ter em nossa vida é ter Jesus conosco, é estar com Jesus. Essa é a maior coisa que nós podemos fazer. E esta é, queridos irmãos, a festa da transfiguração. É o fim da epifania do ano de 2026, ano da graça do Senhor. Agora vamos com Jesus para outra montanha, onde Jesus será exaltado, morrendo na cruz por nós. Que assim seja. Amém.